Olá pessoal, boa noite. Tô aqui só fixando o tema, me deram uma tarefa aqui para fixar o tema na tela. Vamos ver se agora fica. Olá, boa noite a todos. Começando aqui algo bem experimental para mim. Um convite importante da BRH, o qual eu sei que a gente vai poder trocar aí bastante informação essa noite. Tô vendo todo mundo entrar aqui, aí isso dá uma contaminada no início, né? Começa a movimentar e, enfim, fico bem feliz de poder hoje estar aqui com vocês. Sei que a gente dá alguns minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Tati, Lise, Raquel, toda uma turma conhecida aí, chegando com a gente. Tempos complexos, mas que bom que essa experiência a grande maioria está conseguindo agora aproveitar, né, em relação ao isolamento. A gente está em momentos de escolha das lives, das palestras online, de tudo que a gente pode definir, escolher, né, em termos de horário agora, a partir de casa, no lugar que a gente entenda mais seguro aí para poder, de fato, manter a nossa lógica de conversa, de diálogos também sobre trabalho, carreira, vida, tudo que envolve, né, o nosso dia a dia. Acho que só mais uns 2 minutinhos e a gente já começa a conversar um pouquinho do conteúdo que eu separei para essa noite, para todos nós. Pode ter o delay aí de alguma internet, acaba demorando um pouquinho para as pessoas entrarem. Apesar de a gente já estar com um público bom aí. Estamos chegando perto dos 60, o que é bem legal. Todos vocês, de alguma maneira, já estão conectados a alguma rede, né, que nos trouxe até aqui, ou seja, pela BRH, ou seja, pela minha rede, a rede de amigos, de consultores que trabalham aqui comigo na Produtive, de colegas. Hoje eu conversei bastante com o pessoal dos grupos de estudo também, que viram a divulgação. Também estão entrando aí, se organizando para participar junto conosco. Milene é uma grande palestrante, ela podia estar aqui, ó, me ajudando nessa troca. Milene Vargas. Acho que tem um tempo bem importante para a gente conversar. Normalmente a gente tem 1 hora e encerra automaticamente aqui pelo Instagram, para quem já está acostumado a acompanhar. Eu preciso avisar um tempo antes ali para algumas perguntas e questões que surgem, mas eu acredito que a gente nem use todo esse tempo, a não ser que vocês todos queiram fazer muitas perguntas, o que seria muito bom para a gente poder trocar bastante, né? Mas enfim, acho que dados os primeiros minutos aqui, que é de praxe, a gente já pode começar. E o tema, né, acho que foi um tema bastante importante, a solicitação da BRH, que é falar sobre as melhores estratégias de recolocação nesse momento, né? E de fato, talvez para muitos, se não para a grande maioria, essa seja a grande questão. Para quem está fora do mercado, talvez o maior objetivo nesse momento, em entender como buscar a recolocação diante de tudo que a gente está vivendo em relação à pandemia. E para quem está num momento também de trabalho mais difícil, mais complexo, onde uma tomada de decisão já vinha sendo elaborada para troca, acaba que as pessoas ficam com muito mais dúvidas, né? Principalmente do risco de um movimento diante de toda a incerteza aí que alguns setores estão vivendo da economia. Então acho que o assunto vai ser de fato bem produtivo,
e ele se enriquece à medida que vocês também possam contribuir. E a contribuição não é só perguntas, é comentários sobre o que vocês estão vivendo também, que eu acho que é bem importante, que possam reforçar aí. Coisa boa ver tanta gente conhecida, Ellen, Vanessa, Andréia, bacana, bacana, gente, tô morrendo de saudade de todo mundo, né? Acho que esse é o sentimento também que mais a gente tá, assim, tá com falta, né? Principalmente porque eu tô vendo que a grande maioria das pessoas tem alguma relação de cuidado de gente, ou gestores em todas as áreas, ou pessoas de recursos humanos, palestrantes, pessoas facilitadoras de treinamentos. Esse momento para todos de fato é diferente, né? É difícil assim pensar que a gente não pode estar juntos, não pode estar se abraçando, convivendo, comemorando coisas tão boas que a gente vive, né? Ao longo da vida, do ano e tudo mais. Mas bacana. Bom, começando, para quem ainda não me conhece, né? Acho que tem pessoas aí que eu tô vendo que conheço e outras não. Então, como foi divulgado, o meu nome é Kátia Ackerman, eu sou diretora executiva aqui da Produtive. Trabalho há 13 anos com essa área de desenvolvimento. Tenho convivido com grandes transformações ao longo desses últimos 15 anos, especialmente, né? Pensando de 2005 para cá. E acho que é interessante agora a gente fazer uma contextualização antes de começar com as principais dicas e estruturas para essa recolocação nesse momento, né? Esse contexto, né, de onde a gente vem, eu acho que é sempre importante para pensar qualquer estratégia. E a nossa chegada até 2020, nesse momento, ela vem recheada de muitas histórias e movimentos importantes também nessa área da recolocação, né? A gente vem desde 2005 para cá vivendo grandes transformações tecnológicas. Por que eu defini 2005 como uma data de contexto para a gente começar a conversar? Porque a gente já vinha de um advento importante lá antes dos anos 2000, que foi a tecnologia aberta de uma maneira muito mais democrática para as pessoas. E quando a tecnologia começa a entrar nas nossas vidas, e a gente tem visto no nosso dia a dia, com essas representações, a transformação ela é muito rápida e ela é muito abrupta no sentido de adaptação e até de entendimento do que está acontecendo, né? Então esse contexto ele vai nos trazendo um olhar do quanto a gente vinha num movimento tecnológico que não estava tão acelerado e que algumas das buscas que a gente fazia em relação à recolocação também não vinha nesse mesmo ritmo, né? Então, lá atrás a gente começou a ter a capacidade de organizar documentos, de organizar currículo, de organizar networking, planilhas, movimentos dos mais diversos em termos de controles, muito diferente do que a gente está fazendo hoje quando a gente pensa as redes sociais que a gente tem disponíveis. A gente não tinha esse movimento lá atrás. Ainda tudo era muito analógico, com um desenvolvimento tecnológico acontecendo. Tem uma pessoa aí acompanhando que é extremamente tecnológica, que é a minha comadre Elisiane, que ela não vive sem iPhone, por exemplo. A vida dela se transformou de 2007 para cá, quando o iPhone e os smartphones todos foram disponíveis. A gente carrega tudo ali. A gente tem a condição de compartilhar todo tipo de informação em tempo muito rápido. Só que tem um outro lado desse contexto tecnológico de transformação que também nos custa um certo investimento, né? Que se a gente consegue ver, os outros também conseguem nos ver na mesma velocidade. Então, de que maneira a gente consegue equilibrar no momento de transição e de recolocação todas as informações que a gente quer que o outro perceba e aquelas que não é tão interessante que o outro conheça, né? Então, começa pelo exercício mais simples e mais complexo de tudo, que é o nosso autoconhecimento. Tá aí ela concordando, ó. Até nisso a gente precisa tratar em relação ao autoconhecimento e a reflexão diária que a gente precisa em relação àquilo que é importante de fato para nós, aquilo que é acessório, aquilo que no caso de uma recolocação é extremamente essencial por um tempo, mas que não precisa perpetuar para sempre, né? São esforços temporários até que a gente atinja os primeiros objetivos que a gente desenhou.
Então, tecnologia é um ponto bem importante para essa fala que a gente vai construindo daqui para frente, né? Esse contexto, né? Um outro ponto importante é até que ponto esse contexto está dentro do meu movimento de vida pessoal e ele está interferindo positivamente ou não. E até que ponto eu não reconheço esse contexto que já chegou. Por exemplo, a gente tem acompanhado muitas pessoas que trabalham por muitos anos dentro de uma mesma empresa e não tem seu próprio e-mail. É um tanto complicado a gente imaginar, mas é real. Elas estão associadas a uma marca de tal forma que tudo que acontece na vida pessoal está dentro daquele e-mail da empresa. Não tem não foi desvinculado, não tem um lado pessoal em paralelo acontecendo. Então, são dificuldades que vão se ampliar diante de uma transição. E a gente está falando de tecnologia ainda, né? Eu preciso, para ter o meu e-mail, eu preciso, além de ter o e-mail, eu preciso ter as ferramentas para acessar o e-mail. Da mesma forma, a gente vê profissionais que saem sem notebook, não tem um computador em casa. O trabalho estava todo ancorado na empresa, né? Celular corporativo, Rafael, também é algo difícil. Muitos ficam sem nome, né? Porque a identidade fica naquele número corporativo e ele não tem o pessoal. E nem cabe julgar se está certo ou se está errado, porque isso foi posto dentro de um contexto, né? Que naquele momento de fato era bom, agora se transformou em algo ruim. Agora vai prejudicar, né? Mas naquele momento era o que valia e era o que de fato se tornou algo importante para aquele profissional, tá? Associado àquela marca, representava algo que é intangível para muitos, né? Que de fato é a identidade, é a cultura que está ali, né? E talvez também essa falta de previsibilidade de mudança. Muito do que se fala quando vai se pensar em recolocação é o entendimento nesse movimento de autoconhecimento de onde eu estou dentro de uma jornada de trabalho, como eu me reconheço, né? Talvez esse movimento desse perfil de profissional se reconhecesse como alguém trabalhando naquele lugar para toda a vida. Então essas estratégias não iam fazer muito sentido, né? Talvez, como eu não imaginava que eu sairia daquela empresa, eu não preciso ter o meu e-mail, eu não preciso... Tá vindo perguntas aqui já, o Jefferson tá perguntando, né, em relação a e-mails com apelido e quando é o e-mail pessoal, enfim. Depende, né? Depende para quem tu manda esse e-mail, mas numa situação de recolocação, a gente já viu situações bem desagradáveis, assim, bem desagradáveis, de apelidos e brincadeiras na hora de escrever um e-mail, que talvez a pessoa, quando escolheu aquele endereço, quis provocar uma reação e acabou depois usando em contextos que são mais profissionais e que realmente depõem um pouco contra a reputação, né? Assim, qual é a mensagem? Quando a gente define uma identidade de e-mail e escolhe um nome, a gente está transmitindo uma mensagem. Qual a mensagem que eu gostaria de transmitir? Olha, eu ganhei até um título aí do Alex. Faz tempo, né, que a gente não se fala. Mas enfim, eu acho que olhar para as estratégias que a gente tem dentro de determinados contextos vai ser bem importante, né? Nunca demais focar no autoconhecimento e nessa reflexão que precisa ser constante. No momento de recolocação, claro, ela fica ampliada e a gente entende que é mais difícil para quem não vem tratando disso ou trabalhando disso com uma certa naturalidade, né? É como ir ao psicólogo somente numa crise e não tratar da sua saúde mental ao longo da vida. Vai ser mais difícil, vai desistir, vai voltar, até que se acerte todos esses papéis de trabalho e a pessoa tenha consciência do que ela precisa e do que ela tem disponível naquele momento também, né? O Hélio está questionando aqui, falando aqui que alguns profissionais se doam integralmente para a empresa e esquece que tem vida lá fora. E a gente sabe muito bem, né? Acompanha aí muito bem esse tipo de escolha profissional de muitos, né? Mas ainda tem um DNA que vem dessa história da relação de trabalho de longo prazo e não da trabalhabilidade em si, que é o que hoje a gente sabe que é a maior tendência em termos de estudos e de comportamento de carreira, né? De poder, ao longo da vida, ir cuidando disso
com muito mais estratégias para uma transição, seja dentro da empresa, dos negócios de um grupo, ou até mesmo da troca para outra empresa, do que no passado a gente faria, né? Nós somos seres sociáveis e agregadores de relacionamento, então é muito difícil romper relacionamentos também. A gente acompanha pessoas que, de alguma maneira, tem muita dificuldade, às vezes até em sofrimento, de pedir demissão ou de organizar a saída. Ferramenta mais assertiva para recolocação de mercado, LinkedIn, networking, sim, ambos. O LinkedIn nos traz uma exposição, a gente vai falar depois, né, muito mais estratégica, mas networking sempre, né, sempre. Não é algo fácil e a gente depois vai criar aqui a gente tem 4 assuntos centrais para falar de recolocação, né? Para uma boa recolocação, então a gente tem que começar falando consigo mesmo, autorreflexão e estrutura. Qual o teu plano, quais as tuas metas? Isso fica claro quando se pensa em alguma mudança. É tranquilo dizer aonde eu quero trabalhar. Eu fiz uma imersão de conhecimento para saber se aquela empresa que para o João é bom, para mim vai ser bom. É importante ter, no mínimo nesse primeiro momento de um plano de recolocação, a exploração ativa como um comportamento. Eu não posso esperar que o mercado bata na minha porta. Sabe aquela brincadeira que pai e mãe faz com a gente? Tu tá esperando que bata na tua porta, não vai chegar assim, você precisa ter uma estratégia. Não muda isso na vida, né? A gente precisa ter estratégia para tudo. E no caso da recolocação, a gente primeiro tem que saber exatamente o que a gente precisa, a condição que a gente tem para aquilo que a gente precisa e como que a gente vai fazer isso no tempo. Porque muitas vezes o que a gente quer está longe do que a gente pode. E para fazer isso a gente precisa estudar e investir um certo tempo em explorar situações, em criar simulações, em entender as estruturas de mercado que são disponíveis nesse momento, né? E a gente aqui pode contextualizar também uma questão que gerou mais pânico com a pandemia, né? A gente tem a pandemia como um bastidor que foi de paralisação total em alguns países, e no Brasil a gente ainda está oscilando muito. Quando a gente tem uma situação crítica dessas, que fala da vida e que fala da saúde, boa parte das vezes é difícil as pessoas serem positivas com algumas informações, uma vez que elas estão muito contaminadas com a situação mais crítica, que é a morte, né? Mas assim, quando a gente começa a entender e começa a investir mais tempo em escutar um contexto mais amplo, a gente também consegue perceber que todos os momentos podem ser complexos, mas alguns podem ser mais tranquilos de pensar o desenvolvimento. Por exemplo, setores contratantes ainda, áreas que estão demandando muitas pessoas que antes não tinha essa demanda. Mas aí o estudo e essa exploração ativa que eu estava falando antes tem a ver com isso. Vamos ver aqui como conciliar desenvolvimento de hard skills com soft skills mais solicitadas. Vamos falar disso também, importante. E aqui também tem aquela máxima, né, de por onde a gente é contratado. A gente é contratado muito mais pela experiência técnica ou muito mais pelas competências que a gente tem, né? Enfim, pelas nossas formações ou pelas nossas atitudes e oportunidades de desenvolvimento. Mas saindo do contexto para a gente passar adiante, autoconhecimento então é o primeiro tópico da recolocação. É organizar essa estrutura toda, né? À medida que a gente estrutura isso, a gente precisa sair dessa primeira fase com as metas pessoais e metas profissionais. Dentro das metas pessoais é como eu vou organizar essa minha nova vida, né? A que peso eu vou dar para a família, para convívio social no momento que isso voltar, para convívio de novo com a família, porque foi uma temática super ampliada agora com a pandemia. Muitas pessoas mal se conheciam e foi uma grande oportunidade das pessoas entenderem melhor hábitos, comportamentos, necessidades. Tem uma briga aí com as escolas, né? Porque todos os pais se transformaram em professores e agora conseguiram medir a educação dos seus filhos, que até então não se conseguia ou não se tinha tempo para olhar sobre isso, entendendo que
tá num padrão ideal, adequado. Então a gente também vem com ganhos diante de todas essas situações aí que a gente teve e entender a partir de agora o que a gente não quer mais abrir mão e o que é possível agora resgatar em projetos e abrir mão desse convívio ampliado que ficou, né? Eu acredito que muitas pessoas vão sair daqui com metas pessoais muito mais claras do que vai fazer sentido e do que torna, né, a relação emocional com a sua vida, sua família, a sua estrutura aqui de amigos e pessoas que são importantes a partir de agora. Mas as metas profissionais, então, o que eu quero que aconteça? Eu trabalho na área comercial, eu trabalho na área de RH, eu trabalho na área financeira, eu venho de uma experiência X ou Y e agora eu estou diante da necessidade de montar um plano e todo mundo está me dizendo que é o pior momento para se recolocar, que as empresas estão fechando, que o mercado todo vai quebrar, que não existe oportunidade. Será? Nós estamos trabalhando home office desde o dia 17 de março. Nós nunca trabalhamos tanto. E não é porque tem mais clientes. É porque tem demandas maiores de clientes e segue tendo clientes. E segue tendo empresas com necessidades. E segue empresas contratando. Porque tem novas necessidades. Tem muitas coisas que não estavam dentro de uma realidade e que agora estão se adaptando. E com isso voltará recontratações, seguem recontratando, contratando pessoas. Né? Mas dentro do plano pessoal e profissional, das metas que eu preciso ter para minha recolocação, eu também tenho que ampliar essa capacidade. Só que para eu ampliar essa capacidade de saber, se ontem eu trabalhava como um coordenador administrativo financeiro numa empresa de médio porte, se nesse momento eu imagino que coordenadores não haverão mais no mercado por alguns meses sendo contratados, talvez sejam especialistas, analistas ou gerentes. Vamos supor aqui que um nível suma do mercado por uma questão financeira, econômica, de otimização dessa empresa. O que dessa experiência eu posso levar para ter um upgrade de posição e então concorrer a uma gerência? O que eu já fiz para me levar até isso? Ou que tipo de flexibilização eu posso fazer para dar um, dois passos atrás e me reorganizar para voltar àquela escalada que eu vinha fazendo normalmente, mas que teve uma interrupção por todas as causas aí que a gente já está vendo. Então, de que maneira as pessoas vão exercitar a sua adaptabilidade? E aí, um de vocês aí falou de resiliência, né? É extremamente importante, acho que uma das competências que sempre foi muito necessária. Sempre. E toda vez que a gente pensa em trabalho dentro de uma empresa, a resiliência e a adaptabilidade, elas vão precisar estar em alta, porque senão a gente não consegue ser feliz com aquilo que a gente está fazendo se tem uma postura mais rígida e mais difícil de trabalho. Então, aí tem algumas das variáveis já que vão nos ajudar a montar a estratégia de recolocação com as questões mais objetivas da recolocação, que é currículo, entrevista, redes sociais, o quanto que LinkedIn vai impactar ou não. Mas isso é treino, é muito mais tranquilo de se fazer. O mais difícil é essa parte primeira que eu estou trazendo para vocês. É o quanto a gente precisa enxergar contexto, entender o quanto que tem um impacto, sim, na minha vida, mas tem algumas descobertas bem importantes. Vamos fazer uma pequena brincadeira aqui para ver competências e reconhecimento de atividades que a gente nunca fez. Quantos de vocês não se dedicavam tanto à cozinha, a cozinhar, a produzir o próprio alimento em casa, com a frequência que a gente tem produzido ultimamente? Talvez aqui muitas pessoas se reconheçam como atividades dentro do ramo da alimentação. Muitas pessoas ainda possam entender isso como um hobby, mas em algum momento isso possa retornar como algo viável em termos de trabalho. Então, tem muita descoberta sempre sendo feita, mas quando a gente está dentro de períodos de alta necessidade de trabalho, de emprego especificamente, não só de trabalho, aí as coisas complicam um pouco mais, a nossa organização tem que ser, então, um pouco diferente, né? E como eu sugiro essa organização? Primeiro a gente olhar assim, aonde as oportunidades estão. Eu tenho esse reconhecimento, eu tenho algum tipo de informação que me traz isso para eu montar o meu plano e entender como eu vou me articular para mandar um currículo, para descobrir qual o padrão daquela empresa de atividades, para eu ter mais informação e fazer um currículo mais estratégico.
Eu preciso antes navegar no ambiente, de novo, da exploração ativa e da estratégia em cima da informação que eu tenho. E nesse sentido, a gente tem muita facilidade, porque hoje a democracia da informação já está instalada para todos, né? Então a gente pode buscar o tipo de informação que a gente quiser com 2 cliques lá no buscador do Google. Então, se eu colocar hoje quais os setores que mais contrataram no primeiro trimestre em Porto Alegre, vai vir alguma informação. Se eu colocar o número de novas oportunidades no nível de gestão no setor químico, alguma informação haverá de vir. Mesmo que possa vir o LinkedIn ou um veículo que divulgou as recolocações dos executivos que entraram nessas empresas nos últimos meses. Mas eu começo a entender e fazer um mapeamento mais claro de onde estão as oportunidades para poder me organizar. E a partir daí, sim, né, a gente sabe que as coisas começam a ter mais condições. O fato é que esse contexto todo que a gente viveu trouxe para nós aquela curva da inovação do dia para a noite e agora tudo está diferente. E a gente também não sabe o quanto que as nossas competências vão estar adaptáveis ou não para essa retomada do mercado que já está acontecendo, mas que também vai acontecer num ritmo experimental. Então, boa parte das empresas vão experimentar coisas que antes não havia necessidade ou que não havia cultura ainda para implantar. Por exemplo, o trabalho através de hubs de muitas pessoas. Os projetos implementados com atividades compartilhadas. Um trabalho onde eu precise exercitar muito mais o mundo virtual com contato com o meu cliente do que até então eu me propunha pensando que o vínculo estaria perdido à medida que eu não estou sentada na frente de vocês agora. Então, para esse momento, eu precisaria estar dentro da sede da BRH, senão vocês não estariam aí. E tem 110 pessoas ao vivo acompanhando e compartilhando ideias. Talvez algum fórum não tivesse 110 pessoas. Né? Então, olhar para esse movimento e entender que a gente está dentro de uma nova realidade de virtualização dos negócios e que eu preciso entender o máximo possível sobre tecnologia a partir de agora. Essa é uma máxima que a gente já vem falando e discutindo há muito tempo, né? Eu me lembro desde a crise lá de 2008, quando começou toda a transformação em relação a boa parte dos negócios, se falava disso, né? Se falava da indústria para chegar agora na 4.0. A gente vinha falando das robotizações, vinha falando de toda a implementação da era industrial, mas não se imaginava que o mundo ia se plugar de um jeito como se plugou na última década, né? Então, a gente está diante de conhecimentos que a gente não pode agora deixar mais para trás. E tem pessoas que ainda entram em pânico ao se conectar a alguma ferramenta. Não conseguem acessar, não entram, tem dificuldade para montar um perfil. Só que isso tudo vai ser um aprendizado extremamente necessário, porque, por exemplo, nós já atuamos com vídeo entrevistas e vídeo currículos há algum tempo. À medida que o mercado entende que dá para otimizar o tempo e ampliar a produtividade das entrevistas e que vai ser tudo online e que as pessoas não vão precisar se deslocar e ampliar risco de muita coisa, talvez a gente já tenha mudado o padrão e ainda não esteja só numa aplicação mais generalizada. Então, tecnologia precisa, a pessoa tem que se sentir confortável na frente de uma câmera. Ela tem que conseguir sentar e dar o recado que ela pensa que precisa dar, ou que ela foi orientada, se está fazendo trabalho de aconselhamento. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, é realmente uma coisa muito ampla, que precisa se tornar familiar das pessoas. Né? Não pode ser assim, a grande novidade agora é o processador do computador. A grande novidade agora é que eu posso tocar na tela e eu não preciso mais só digitar, não precisa mais ter teclado o computador. Né? Então, é a familiarização, e aí, claro, a gente vive isso no dia a dia. Para quem tem filhos é mais complexo, mas ao mesmo tempo tem o apoio. Nós já temos gerações que não sabem exatamente como é esse drama que a gente vive e que muitos ainda vão viver, né? Porque não viveram essas coisas, já nasceram com a facilidade da tecnologia. Então, a inovação diante das nossas novas práticas, as lives como as grandes tendências para a gente se capacitar
Então, é tempo, sim, de ir escutando alguém falar sobre algum tema quando eu estou no trânsito. É tempo, sim, de a hora que eu consigo ficar sozinha, olhar para isso. Eu preciso ampliar a minha capacidade de conhecimento e tem formas hoje muito facilitadas para isso, que não sentar numa academia e ficar tantas horas fazendo um curso, lendo somente o polígrafo, um livro, algo que o professor dá. Eu posso me tornar muito mais como eu posso dizer, eu posso me tornar muito mais autodidata, sim, mas eu posso me tornar muito mais inspirado a ter práticas diferentes pelos resultados que eu vou colher depois, que eu vou entender que são mais interessantes até muitas vezes. Então, saindo de contexto, a gente tem que entrar no planejamento. Então, entendi contexto, entendo que tecnologia é um tema extremamente importante, que eu tenho que entender de toda a parte de hardware, eu tenho que entender de softwares, eu tenho que entender de sistemas, eu tenho que saber o que está se usando em algum momento para mapeamento das competências, para avaliar as minhas próprias. Eu preciso, de alguma maneira, me familiarizar com esses sistemas novos, né? E me conectar com o cliente, com parceiros, com família, enfim, através da tecnologia, de uma forma muito natural. Isso a gente vai trazer para dentro das empresas e vai acabar colaborando muito. Temos nossas metas pessoais e agora temos as nossas metas profissionais. Sabemos o que precisamos fazer, estamos abertos a flexibilizar o que for necessário para se recolocar. Que bom se todos conseguirem ainda dentro de 2020, né? Como essa retomada gradual aí das coisas. Vamos para o nosso planejamento. Como eu faço meu planejamento? Como se faz um planejamento para recolocação? O que eu tenho de possibilidades aqui? Então, eu tenho algumas que eu posso dizer hoje e o que vocês, né, entenderem aí vão colaborando comigo também para ampliar o meu conhecimento. As primeiras questões que a gente levanta sempre é olhar, para quem já fez planejamento de carreira, a gente trabalha lá 6 pilares, estuda satisfação, estuda saúde física e emocional, estuda finanças, estuda reputação, estuda a competitividade do perfil daquele profissional, a parte muito mais técnica e cronológica que foi estabelecida até aquele momento, e estuda basicamente a estrutura de networking posta e a necessária para que o profissional tenha uma lógica de recolocação garantida naquele momento e para frente. Então, planejamento exige passar por alguns temas e estudar um pouco desses temas, né? O que me torna realizado nesse momento? Talvez fosse uma primeira pergunta. O que eu venho fazendo, o que eu vinha fazendo, é suficiente para esse momento agora de carreira? Ou eu quero mudar radicalmente? Ou eu quero mudar um pouco só? Eu quero agregar outros conhecimentos, né? Me percebo que nessa fase me envolvi muito mais com a área de relacionamento, tenho falado com muitas pessoas e tenho me inspirado daqui a pouco fazer uma mudança de área. O que está acontecendo dentro do meu planejamento? Isso é possível? Isso não é. E algumas estratégias são mais difíceis mesmo, principalmente dentro deste momento mais crítico, onde a gente tem muito mais profissionais disponíveis. Trabalhar com um ambiente mais conservador das transições possa ser um pouco mais fácil. Agora, se eu quero fazer alguma transformação, eu tenho um conhecimento que é super importante para o mercado, mesmo eu não tendo ainda tanta prática, isso também pode ser um ponto de relevância para a atratividade ser maior. E aí, de novo, vem a inovação como principal tema nesse momento para apoiar as empresas. Quem mais conhecer do tema de inovação e ferramentas e processos tecnológicos também pode ajudar muito mais, né, as organizações daqui para frente. Então, passar por essa estrutura dos pilares de carreira é importante. Que perguntas eu sugeriria vocês a fazer? Dentro de satisfação é isso, o que me torna, né, feliz, satisfeito e realizado com aquilo que eu estou fazendo em termos de atividades profissionais, porque isso depois vai para dentro do currículo. Segundo, na minha saúde física e emocional, como eu tenho cuidado de mim? Que atenção eu dou a mim? Qual o tempo que eu dedico para os meus cuidados? Das 24 horas que eu tenho, trabalhando normalmente 8 a 9 horas, em deslocamento 10, 12, o que sobra, eu dedico de que forma? Porque o pilar de saúde física e emocional, nesse momento, ele está sendo colocado como o principal para manter equilíbrio nas relações das pessoas. O nível de estresse que cada um está vivendo é extremamente diferente, mas num contexto geral é um pilar que vai chamar a atenção de todo mundo.
A tal resiliência, de novo, aqui aparece. Para quem é pai, mãe, para quem, né, são os mantenedores das famílias, se exige um equilíbrio emocional ainda maior do que os outros que dependem de nós. Então, esse é um pilar que realmente a gente tem que achar algum eixo de alívio, né? Seja uma atividade física, seja uma mudança no ritmo de alimentação, seja uma mudança no ritmo de trabalho, seja de rotinas básicas que a gente tem e que passou a fazer diferente, mas ele é um pilar que vai chamar bastante atenção para entrar em equilíbrio os demais. Finanças, eu acho que ninguém não consegue olhar para isso nesse momento, né? Cada vez mais a gente olha para quanto custa viver e quanto custa os sonhos que a gente quer ter. A gente tem, na verdade, né? Quanto custa as coisas e qual a condição que eu criei para ter determinadas coisas, que pode ser desse viver no dia a dia e pode ser dessas necessidades ampliadas que a gente tem de reconhecimento, de afetividade, de uma série de áreas da vida que também custam dinheiro. Né? Então, o pilar de finanças, ele nesse momento está bem pressionado para qualquer outra coisa que não seja quase que o básico do dia a dia. De reputação, né? Como a gente gostaria de ser visto, porque lá nas entrevistas, por exemplo, se eu não cuido de um pilar de reputação, normalmente quando a gente vai para uma entrevista, a empresa solicita indicações, liga para a empresa, procura saber como foi a entrega, o comportamento interno com equipes, com colegas desse profissional. Dificilmente não se busca referências. Quando não se tem alguém direto para buscar, seja o RH ou ainda as referências indiretas que são observadas através das redes sociais, que a gente vai falar também. Então, o pilar de reputação é importante, né? Olhar a postura e as atitudes que a gente escolhe ter vai refletir lá na frente nas possibilidades e oportunidades que vão nos dar, né? Então, aí vai de tudo, vai do cuidar do outro, se eu quero ser gestor, e ser um gestor justo, inspirador, vai ser um bom colega, né? Ser um bom chefe, e isso tudo tem uma ampliação de reputação que vai abrir as portas para a gente para muitas oportunidades na hora da recolocação. Competitividade é um pilar que a gente olha de um ambiente muito técnico. Então, todo ano, o que eu estou fazendo para melhorar tecnicamente? Quando eu encerro o ciclo de um ano numa empresa ou eu entro numa nova empresa, que tipo de conhecimentos eu preciso buscar? Tanto técnicos quanto comportamentais. Eu olho para isso. Eu tenho uma disciplina de olhar isso constantemente. Eu olho para isso quando eu estou em risco. Né? Que eu já vejo que eu já estou no limite, a ponto de pedir demissão ou até mesmo de poder estar sendo demitido, porque está começando um desajuste, aí eu vejo que meu currículo não está tão competitivo assim. Eu já estou há 8, 10 anos sem fazer uma especialização de nada. Eu não busquei um curso, uma formação, uma ferramenta, uma tecnologia nova de trabalho. Qual o momento que eu olho para isso? Eu costumo brincar aqui com os clientes que para quem está trabalhando é bom olhar quando a gente faz aniversário de empresa. Né? Quando a gente tem os PDIs junto com as empresas, isso facilita, mas o nosso movimento, né? Não o movimento de fora para dentro, mas né, de dentro para fora. O que eu gostaria que acontecesse, né? O quanto que eu olho que áreas que são as mais interessantes da empresa, porque daqui a pouco as pessoas estão fazendo especializações ou estudando uma área que daqui a amanhã já não vai existir mais naquela empresa. Vai ser uma expectativa frustrada de investimento também. Vamos pensar que se a gente já tivesse o carro autônomo aqui em Porto Alegre, no mundo, a chance da nossa mobilidade sem contágio da pandemia seria gigante. E muitas áreas não existiriam dentro de empresas, os Ubers talvez não existissem mais. Quer dizer, o carro autônomo ia dar um banho de algum produto ali que ia limpar todo o carro, ia parar aqui na frente, teu endereço já ia estar ali e tu ia sair para onde tu quer. Então, olhar que conhecimentos e que áreas de tecnologia estão vindo por aí. Para onde eu tenho que estudar, para onde eu tenho que olhar, para seguir nessa caminhada da minha trabalhabilidade. Obviamente, não só empresa, mas trabalho, né? Não só emprego, mas trabalho. Então, olhar para o pilar de competitividade é sempre muito importante. Como é que está a minha possibilidade de trabalho sendo desenvolvida no tempo? De networking é essencial, sempre. A networking vai nos dar uma condição de conexão e de trabalho colaborativo, tanto hoje quanto no futuro, muito, muito ampliado. E a gente fala de networking desde sempre, né? Mas para nós adultos da geração do emprego, isso
é difícil ainda, porque a gente tinha muita repressão interna, porque vinha de empresas com comando e controle ampliado. Então, eu não podia falar com um colega da outra área, porque ele era funcionário do fulano. E se eu estivesse falando com esse colega, o fulano podia achar que eu estava querendo saber coisa da área dele que eu não deveria saber. Então, as pessoas se reprimiam em termos de networking. Tinham pessoas interessantíssimas, áreas interessantíssimas, conhecimentos que podiam ser duplicados dentro de uma organização e tinha essa forma de operar ainda muito limitadora das relações. Hoje, a mesma questão, se a gente pegar nos nossos filhos e crianças que estão nascendo aí pós 2000, é totalmente diferente, né? Eles têm as redes sociais deles, eles já não vão não conseguir falar com o ex-colega do colégio, que a gente já nem sabe onde anda. Né? Eles já têm isso mapeado dentro de um DNA que é da cultura desse momento de vida. Né? Então, vai ser muito mais tranquilo o desenvolvimento da networking deles do que está sendo da nossa ainda. Mas aqui a relevância é, eu preciso ter um número mínimo qualificado de pessoas que eu possa me apoiar em algum momento que eu tenha necessidade, que eu possa colaborar com essas pessoas. Porque é só assim que a networking se mantém ativa. Senão, você vai ter lá uma lista muito bonita, uma planilha com o nome de pessoas, ou o LinkedIn e o Facebook com X mil pessoas te seguindo, mas você não tem o telefone de um e não pode contar com nenhum na hora que realmente precisa. Ou para trocar ideias, ou para uma indicação, ou para um aprendizado. Você vai para uma entrevista, se você tem uma boa networking, dificilmente você vai para faz uma má entrevista. Porque naquela networking tem pessoas que já podem ter trabalhado naquele setor ou até mesmo naquela empresa que você vai fazer a entrevista. Tem pessoas que já podem ter trabalhado com aquele gestor que você está se candidatando para trabalhar. Então, a networking vai se tornar uma estratégia, não só uma lista de contatos ou uma ação que a gente vai estabelecer pensando quem é como essas pessoas que eu me relaciono podem contribuir nesse momento. E claro que o olhar inverso precisa estar instalado. Eu faço essa ação porque eu sei e deixo aberto o espaço para quando essa pessoa precisar de mim, eu também dar conta de ajudar o outro. Né? Então, a networking qualificada é essa. É onde eu passo a credibilidade de que eu pedir ajuda, eu também estou dizendo que o momento que você precisar de mim, eu vou estar ali para te ajudar. Então, passado pelos 6 principais pilares de carreira, aí a gente consegue entrar nas estratégias de fato de recolocação, nas principais. E aí eu vou falar coisas aqui que vão parecer óbvias, gente, mas é quase como pegadinha, assim. São muito reais, né? Que começa com os desdobramentos do que é a prática de uma recolocação. Então, eu tenho esse plano, eu montei as minhas metas, eu já conheço o meu potencial, eu já sei a quem, né, me dirigir pela network, desculpa, pela networking. Mas e agora, como é que eu vou fazer o movimento objetivo, que é estar com um bom currículo, um currículo estratégico, capaz de me levar para as entrevistas, chegar nas entrevistas e dar conta de passar nas fases desse processo e reforçar depois, através das redes sociais, o quanto meu perfil é atrativo e importante para aquela empresa ao longo desse processo seletivo. Né? Então, esses são os passos que vão seguir e vão qualificar muito a estratégia de recolocação de cada um de nós. Primeiro movimento, currículo. O que representa isso hoje no processo seletivo? Primeiro ponto, assertividade. Todas as pessoas, e aqui tem uma série de gestores que eu estou olhando, que recebem currículos muito possivelmente diariamente, agora mais reduzido ou ao contrário, talvez até mais ampliados, né? Talvez até estejam recebendo uma chuva de currículos. Mas o currículo, para chamar atenção, ele precisa ser assertivo. E aí o cuidado com alguns movimentos, às vezes, que se faz de lançar currículo em alguns sites que mandam currículos por bloco para os RHs. Essa é a pior estratégia que existe. Porque o RH desqualifica o e-mail daquele recrutador, que é uma empresa ali, um robô mandando currículos, ele vai desqualificar o teu currículo pelo e-mail do outro, ele nem vai olhar o teu currículo. Então, a estratégia de indicação direta, de achar uma via de indicar o currículo direto, ela é muito, muito mais assertiva
né? Ou através de alguém, obviamente, que faça essa indicação, um influenciador, do que mandar para esses caminhos que vão em blocos aí, esses sites, às vezes até meio gratuitos, enfim, mas que eles mandam currículos em bloco ou cobram muito pouco. Mas o currículo ele precisa ser básico, ele não tem uma reinvenção no tempo. Só que esse básico é muito difícil. O primeiro ponto de um bom currículo, ser objetivo, não ser um currículo muito extenso. E dependendo da nossa história de carreira, nossa trajetória, a gente pode ter muita informação. Mas lembra que a gente passou aquele passo, o primeiro passo era o planejamento, o reconhecimento da nossa estratégia para se recolocar. Quando a gente fez esse movimento e definiu a área, o que a gente quer fazer, que tipo de atividade de cargo, a gente já resumiu muito a condição de todo o aprendizado. Então, se eu estou lá fazendo, me candidatando para posições de analista, de coordenador, de especialista, de gerente, de diretor, eu vou fazer o recorte desse tempo do que realmente é muito importante, né? Porque o currículo ele precisa entregar produtividade para quem está selecionando. O recrutador não quer gastar muito tempo lendo o currículo, ele quer objetividade, ele quer encontrar as palavras-chave. É como o nosso AdWords ali do Google. Por que a gente coloca 2, 3 palavras e vem a coisa assertiva? Porque quem está lá do outro lado já desenhou para aquelas palavras te acharem, para ser assertivo. Porque se você ficar botando muita pesquisa, você cansa de ler aquele monte de site e desiste da pesquisa. O recrutador vai ter um comportamento muito parecido. Ele vai olhar, se for objetivo, eu sigo. E aí pode vir a pergunta, às vezes, quantas páginas? Pode ter 2, 3, 4, é uma só. A prática tem nos mostrado que até 2 páginas não há o cansaço do recrutador. Mas essas 2 páginas precisam ser bem concisas no sentido de informação, de dar conta de uma boa apresentação do objetivo de carreira de cada um de nós, de mostrar a cronologia dessa experiência. Então, quando a pessoa começou, no momento atual da pessoa, por último, né, nesse currículo, e colocar os principais projetos desenvolvidos, porque eu não preciso explicar muito o que um gerente de tesouraria faz. Para quem está recrutando um gerente de tesouraria, ele já sabe quais são as atividades previstas e já estão ali no currículo. Eu não preciso reforçar aquilo muito. Eu vou ser objetivo nas atividades, mas vou colocar os projetos de redução de custo, de ampliação no sentido de tecnologia, de produtividade, né, de ganhos com a relação bancária que pode ter tido dentro daquele cargo. Então, eu coloco os projetos, o que eu agreguei em termos para o negócio, né? Então, eu dou indicadores ali. Eu crio um currículo um pouco mais assertivo e rápido de leitura. Então, o currículo precisa ser objetivo. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui, que nós temos 12 minutos. Ele precisa ser organizado. Às vezes, as pessoas colocam a temporalidade toda trocada dentro de um currículo e enviam para a seleção. Às vezes, na hora da entrevista, as pessoas se perdem também por isso, porque não fizeram um currículo objetivo e organizado, lógico, né? Isso é bem importante. E às vezes tem confusão mesmo, porque a pessoa tem mais de um emprego, tá com uma consultoria, trabalhando numa empresa, como que ela coloca isso numa cronologia ideal? Então tem que ter bastante cuidado para fazer isso. Ele precisa ser 100% verdadeiro. A veracidade de um currículo é bem importante. E às vezes algumas pessoas incluem coisas do ambiente de negócio que não foram elas que fizeram. E basta 2 pesquisas para saber que aquilo era de um outro cargo, ou na hora de buscar informação, a reputação cair lá no pé, né? E a pessoa ser desclassificada. E essa rede de informação depois de um dado não verídico no currículo circula muito rápido. O currículo precisa estar sempre atualizado. E não é incomum as pessoas mandarem currículos, chegam para a entrevista e se dão conta que não botaram algumas experiências ali, últimas que tiveram. E aí começam com uma fala para um movimento e, na verdade, o recrutador não encontra aquelas informações dentro do currículo. E por último, não mais importante, mas complexo da gente falar, a ortografia. Se a gente não consegue, se a pessoa não consegue fazer essa revisão, que passe para alguém fazer essa revisão de currículo, né? Mas é muito complicado você ler um currículo com tempos verbais diferentes, com
todo tipo de dificuldade ortográfica, acentuação, pontuação e tudo mais. Então, a gente está transmitindo muita coisa quando escreve o currículo, a nossa identidade, o nosso jeito de ser, os cuidados que a gente tem, a importância que a gente dá para aquele documento, né, para que o outro leia e dedique o tempo. Então, o currículo, a gente precisa olhar essencialmente para que ele seja objetivo, para que ele seja organizado, que ele fale com dados verídicos, que ele esteja atualizado e que a ortografia seja o máximo do máximo. Não pode ter erro no currículo. Entrevistas, cuidados básicos, né, que a gente precisa ter em relação a reconhecimento do ambiente. Parece brincadeira num tempo desses, mas as pessoas ainda se atrasam para entrevistas. E não vão deixar de se atrasar porque a pandemia está aí, porque o trânsito está mais lento, porque muitas pessoas vão se atrasar, vão ser desorganizadas a esse ponto, e isso já está trazendo uma imagem inicial em relação à empresa que está aguardando o profissional. Então, isso é um ponto de extremo cuidado. A lógica da apresentação do currículo. Ler o seu próprio currículo mais de uma vez, observar se tem alguma coisa errada na sua escrita, se esqueceu de algo e que inclui antes e reenvia daqui a pouco, mas não vai com uma lógica diferente do que está no currículo para a entrevista. Né? Conheça bem seu currículo para chegar na entrevista. Tenha muita flexibilidade, porque a entrevista às vezes é uma armadilha. A pessoa chega para uma posição e o recrutador já enxerga a pessoa numa outra. E a pessoa se frustra naquele momento e começa a trabalhar contra ela mesma na entrevista. Começa a ser negativo, não escuta, interrompe, questiona que era para uma posição e não para aquela outra. Então, flexibilidade nesse momento é algo extremamente importante. Assim como, né, ficar atento a oportunidades, porque daqui a pouco a pessoa pode, o recrutador, o gestor, alguém está te contando uma história sobre coisas importantes que estão acontecendo na empresa, que você também tem experiência, inclusive está relatado no currículo, mas não era para aquela vaga. Ou pode ser para aquela vaga num sentido mais amplo de contribuições, além daquilo que está se propondo a contratar no momento e ampliar o teu peso na hora da seleção. Então, ficar atento a oportunidades. No quesito entrevista, é olhar para esses cuidados de chegada, né, os protocolos, né, de roupa, de apresentação, de um cuidado no tom de voz. Tem pessoas que exageram, às vezes falam muito alto, enfim. Não são pré-julgamentos, são atitudes e observações iniciais que a empresa vai acabar fazendo para entender se você vai ficar bem dentro daquele contexto ou mal dentro daquele contexto. Isso vai ser uma avaliação também que vai ter algum peso. Reforçar essa lógica da apresentação, da flexibilidade das oportunidades e ir para redes sociais, que é o tema final de tudo isso. Boa parte das empresas vão seguir olhando redes sociais. A gente não vai conseguir dizer ou julgar que pode ou que não pode olhar LinkedIn, que pode ou que não pode olhar Instagram. O máximo que a gente pode fazer é não tornar público as nossas publicações. A gente ter cuidado em saber operar as ferramentas. Né? Agora, sim, é estratégico no momento de recolocação eu cuidar a minha apresentação nessas redes sociais. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O meu telefone tinha uma imagem. Quando a gente se afastou para trabalhar em casa, eu troquei a imagem e deixei mais corporativo possível. Porque eu vou estar falando com pessoas que talvez não me conheçam, os demais já me conhecem. Mas eu vou estar falando com pessoas que talvez não me conheçam. E eu não quero que tenha uma imagem distorcida antes de me conhecer. Então, são cuidados. Facebook é a mesma coisa, LinkedIn é a mesma coisa. A gente espera que LinkedIn tenha uma linguagem mais executiva, mas se vocês derem 2, 3 cliques nas pessoas que vão estar sendo sugeridas para vocês se conectarem no LinkedIn, vocês vão avaliar que pode não ser a melhor apresentação que a pessoa está se colocando ali naquela hora, né? Então, cuidar para trabalhar o LinkedIn, primeiro com a apresentação, porque vai ser avaliado. Segundo, com o tipo de envolvimento que o LinkedIn pode te dar para ampliar a percepção que vai ter de nós em relação à nossa competitividade, à nossa atratividade, ao nosso nível de influência naquela rede. Como é que a gente faz isso? Muitas vezes com ações muito simples de acompanhar, de compartilhar, de trabalhar com alguns grupos, de estar inserido em alguns grupos.
de poder, de fato, emitir opinião que seja positiva e agregadora para as pessoas em algumas discussões, publicar coisas interessantes para as outras pessoas. A gente recebe muita informação em todas as vias. WhatsApp, grupos de colegas, de empresa, de família, outras empresas que a gente acompanha que vão divulgando informações. O LinkedIn pode ser o grande ambiente de curadoria dessas informações e vai dar relevância para o nosso perfil. Né? Ele vai mostrar o quanto a gente está se importando em dedicar um certo tempo para compartilhar e também para aprender. Porque o momento que a gente começa a compartilhar, a gente está entrando na rede do outro e está aprendendo um pouco mais sobre o setor que aquela pessoa trabalha, sobre as informações daquela empresa, sobre as mudanças que estão acontecendo ou oportunidades que estão sendo geradas. Então, talvez o LinkedIn realmente seja o principal evento para a gente ter esse nível de informação. E hoje o Instagram como a principal rede social para a gente estar mais próximo de uma networking que nos interessa também sobre o ambiente afetivo das relações, né? De saber um pouco mais sobre como o que as pessoas estão pensando, se relacionando e tornando importante no seu dia a dia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Então são as duas ferramentas que a gente tem visto um pouco mais de engajamento. O Facebook desde sempre com as suas lógicas lá também de ganhos, mas o LinkedIn como a melhor ferramenta de networking aí para o ambiente de recolocação. Então lá eu deixo a dica, né, de olhar os tutoriais e começarem a compartilhar mais informações ali através disso. E como tem 3 minutos para encerrar, eu entendo que a gente pode sumarizar tudo isso aqui, criando pelo menos... eu criei aqui pelo menos 6 dicas em relação à recolocação, que é bem importante. Primeiro, manter o controle nesse momento emocional. Então, olhar para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, estabelecer uma rotina mais positiva para que esse controle emocional esteja em níveis de menor sofrimento para cada um de nós. Porque a gente foi abruptamente tirada de um mundo e colocado no outro. E agora a gente tem que reagir da melhor maneira possível para ficarmos bem e tornar um ambiente positivo e agradável para aqueles que nos cercam também, né? Então, manter esse controle emocional é algo bem importante, criando uma rotina positiva, né? Seria um segundo ponto. O terceiro, encontrar as oportunidades de adaptação que cada um tem, né? Nós temos possibilidades e capacidade de nos adaptar muito rapidamente e a gente tem feito isso. Então, olhe para as suas e perceba os ganhos que você teve com todo esse movimento. O quarto, olhe para as melhorias técnicas, uma enxurrada de cursos, de formações gratuitas, tá tudo aí disponível. Se não conseguir fazer agora, grava, salva, faz depois, mas pensa que aprimoramento técnico é essencial para uma boa carreira e essencial para a recolocação. A gente precisa conhecer áreas ampliadas daquelas que a gente estuda, né, da onde a gente tem lá o nosso principal core e tudo mais. Então, olhe para suas melhorias técnicas, aonde você precisa melhorar. E às vezes a gente vê onde tem que melhorar com as principais dificuldades que a gente está tendo nesse momento. Quinto, plano B. Muitas pessoas já estão no seu plano B agora nesse momento porque pensaram antes nele, né? Então não vão sofrer tanto com movimentos críticos como esse. E o último, competências digitais. Aonde e como, né? Aonde estão as nossas competências digitais e como a gente está praticando elas. E se nos falta, né, o que a gente pode fazer com isso, né? A gente vai seguir na falta ou vai ir para a abundância? Né? A gente tem duas escolhas. Seguir entendendo que eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Ou olhar para aquilo que eu já aprendi e o quanto que eu tenho ainda que aprender. E eu sei que tenho recurso para buscar esse aprendizado da caminhada digital. E aí as competências são as mais diversas. E depois que a gente aprende e se apropria das coisas, a gente sabe o quanto é importante. É isso, pessoal. Adorei a companhia de todos. Espero ter contribuído de alguma maneira. O link vai ficar gravado aí para quem quiser encaminhar também para alguém, enfim, acompanhar a BRH. E na Produtive a gente está aqui também à disposição para ajudá-los. Uma boa noite.